Bom, então, boa noite a todos, mais uma vez, né? Tem algumas questões gerais que eu quero falar antes de começar, né? O, uma delas é a respeito da frequência, que eu estou sempre atualizando, então eu peço para vocês irem acompanhando lá, e no caso de eu cometer algum erro, né, para me falarem, tá bom? Por exemplo, eu já cheguei a dizer assim: se a pessoa fizer a atividade do dia, então isso já conta como frequência, ou alguma coisa do tipo. E às vezes eu atualizo a frequência e não vejo quem fez cada atividade para abonar a falta, né? Então, eu peço que vocês me ajudem nesse sentido, tá? Faltam poucas aulas, né, para terminar. Tem essa e mais duas, né? Então, pode ser que isso não faça grande diferença, mas de qualquer maneira, para vocês ficarem atentos a isso, né? Outra coisa o Jean, na aula passada, pediu para eu ver para ele as atividades que já tinham sido feitas, né? Que ele já tinha feito, né? E daí eu falei que eu ia ver e ia tentar fazer esse levantamento de todos, né? Então eu fiz isso e coloquei lá no Google Classroom, né? E não sei se vocês viram ali no item geral. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Nesse tópico geral, nesse item aqui, atividades já realizadas, então eu atualizei, né, o arquivo na semana passada. Então eu peço que vocês vejam aqui também, né? E caso percebam algum erro do tipo assim, ah, mas eu entreguei ou eu apresentei e não está aparecendo aí, então também me falem, certo? Professor, quantas atividades a gente tem que ter feito mesmo? Eu não lembro. Da Tem que N1, somar e dar 10, né? Tipo isso? 7. Então, da N1 são 7. Então, aqui tem 11 atividades possíveis, né? Eu falei para vocês fazerem 7. Quer dizer, claro que podem fazer menos, só que se fizer menos, a nota é menor. Também pode fazer mais, só que eu não vou acumular nota, caso alguém atinja uma nota maior do que 10, eu não vou jogar para a nota 2, certo? Então, pode fazer por interesse certo? De querer ver se consegue acertar e assim por diante. Tudo bem? Tudo sim, obrigado, professor. Tá, então vejam aí, né? Esses que estão chegando depois, eu estou falando que eu atualizei esse arquivo, né? Falando sobre as atividades que cada um realizou. Então, confiram aí se está correto, né? Só as de hoje que eu não coloquei, que vocês me mandaram, né? E nós fizemos em grupo e mandamos por e-mail. Emily Dickinson, Miguel. Eu vou. Peraí, Isso, inclusive fui eu que mandei. peraí. Quem está falando? A Beatriz. Tá, Beatriz. Eu Eu enviei com o vou, nome eu vou dela, verificar. da Adriele e do Lucas. E o meu. Peraí, Beatriz, Miguel. Adriele e Lucas. Tá, eu vou verificar. Tá? Mais alguém percebeu algum erro?
é só falar, tá bom? E pode falar assim que perceber, não precisa ser agora, né? Só estou falando para vocês olharem lá com calma e conferirem e, tá certo ou não, né? Se tiver certo, não precisa falar nada, claro. Fala, Na, Renan. na atividade tá prazo de entrega para 2 de setembro. Eu não sei se o senhor errou, mas o senhor falou 2 de agosto, tá? Dessa atividade. Tá, peraí, eu vou abrir lá de novo. Não, tem uma que eu deixei para 2 de setembro, sim, que é a do Hemingway. Ah, tá. Então tá certo. Essa daqui, ó, a última. Né? Ah, sim. Aí essa do Francis que era. Não. Ah, tá. Eu confundi. Tá ok. O Fitzgerald ficou que eu apresentei qual era a atividade, né? Entendi. Ficou para o 9/8, semana que vem, Tá. né? Uhum. Ok. Obrigado. Eu falei, né, sobre a atividade do Fitzgerald na semana passada. Eu acho que eu falei, né, que é o curioso caso de Benjamin Button. Alô, professor. Tá. Beleza. Que mais? Então, a frequência, né, e as atividades, para vocês conferirem. Com relação aos seminários, né, então, tem. Peraí. Com relação aos seminários, acho que é o Juan e o Francisco, né, que falaram que vão apresentar sobre o Stephen King, não é isso? Tá. E a minha ex-aluna Esther vai falar sobre. Deixa eu ver se tá. Ela vai falar sobre o James Baldwin. E daí, aqui, ó. Vocês já definiram que vai ser essa obra mesmo? Carrie, a Estranha? Tá. O Jean, eu estava conversando com ele, né? E ele estava pensando em talvez apresentar sobre o Mark Twain. E aí, Jean, pensou? E aí? Confirma ou não? A segunda obra, qual seria? As Aventuras de Huckleberry Finn? Você vai falar sobre o Tom Sawyer, então. É isso, Jean? Eu vou falar. Vou abrir o microfone. Tá bom. Então, professor, eu tinha descartado a possibilidade de fazer o seminário, porque como a gente apresenta ele mais cedo, né? E aí a ideia que o senhor tinha proposto para mim seria de ler As Aventuras de Huckleberry Finn para poder ligar, né, com As Aventuras de Tom Sawyer, que eu já li, né? Mas se eu puder fazer só sobre Tom Sawyer, que eu já li, e eu só dou uma repaginada, porque eu vou Tá repescar. bom, você pode. Então pode ser. Tá. Então, ó. Então, para o dia. Para o dia 30 de agosto, né? Que é o último dia de aula, já tem 3 seminários, né? Então, caso alguém queira fazer, já não dá, né? Já fica meio puxado para a semana que vem, né? Certo? Canção de mim mesmo. Não, resenha pode. Resenha vocês podem ir definindo, porque inclusive a resenha eu marquei a data já, não marquei?
para bem longe, né? Professor, Oi. tá no mesmo arquivo que você está marcando as atividades lá embaixo. Ah, tá. Tá certo aqui, ó. Obrigado. Janaína, né, que falou? Suzane. Aham, obrigado. Não, Suzane. Obrigado, Suzane. Ó, eu vou... peraí. Então tá fechado, ó. Seminários são esses 3 grupos. A ordem, não sei se vocês, para vocês faz alguma diferença, mas eu posso sortear e falar, né? Então, Juan e Francisco vão falar sobre a obra Carrie, a Estranha, do Stephen King. A minha ex-orientanda Esther vai falar sobre James Baldwin. A obra se chama Se a Rua Bill Falasse. E o Jean sobre o Tom Sawyer, né? Do Mark Twain. As Aventuras de Tom Sawyer. Bom, além disso, as resenhas, né? Caso vocês escolham, né, algum dos autores que estão citados no programa, né? Espera aí, deixa eu mudar a apresentação aqui. Então, esse programa da disciplina que eu apresentei na primeira aula, né? Ele tem várias sugestões de obras que são justamente as obras que a gente não trabalhou, né? Com as quais a gente não trabalhou aqui. Por exemplo, a Letra Escarlate, né? O Noah falou do Canção de Mim Mesmo, o poema como um todo, né? Porque a gente trabalhou com trechos, então pode também, né? E aqui especialmente essas aqui, né? The Wasteland, O Som e a Fúria, O Apanhador no Campo de Centeio. Eu vou falar hoje sobre o Hemingway. E esses aqui, eu estou dizendo o quê? Que fica como sugestão, né? Para possível resenha, sendo que, caso alguém queira material, né? Desses aqui, eu tenho algum material da maior parte dessas obras que eu estou citando aí. Então, Noah, o transcendentalismo, o Walt Whitman, ele tem alguma relação com o transcendentalismo, mas ele não é um dos principais, não é um dos autores mais ligados ao transcendentalismo, né? Mais ligados é o Emerson e o Thoreau, né? Que eu acho que eu coloquei alguma coisa desses autores no tópico lá, né? Mas, então, caso você queira ver algo a respeito do transcendentalismo, é bom ver esses episódios, ó, para ficar com aqui, ó, esse aqui, ó. Esse daqui é um dos principais. Eu coloquei só um vídeo. É um vídeo sobre esse autor. O nome dele é Henry David Thoreau. Assim, o sobrenome é francês, né? Então, os americanos pronunciam do jeito deles e umas pronúncias bem... As pronúncias são bem variadas, né? Mas... Não é Bom Selvagem, não. Walden, A Vida nos Bosques. Tem um pouco a ver com essa ideia do romantismo. Essa ideia do bom selvagem é do Rousseau, né? É de um filósofo francês, né? Tem alguma semelhança? Sim, tem alguma semelhança com essa ideia. Por quê? O que ele faz? Ele fala assim, eu vou viver uma vida mais simples possível, na natureza e tal,
Daí ele fica isolado numa cabana lá, escrevendo um livro, observando a natureza, não sei o quê. Só que, na verdade, ele não está tão longe da civilização, sabe? É tipo assim, vou acampar no meu quintal, né? Bom, mas claro que o quintal deles na época era algo muito menos civilizado do que o nosso quintal, né? Mas assim, embora a história propriamente dita não seja tão selvagem assim, as ideias são interessantes, né? E influenciam. Dá uma olhada lá no documentário, você vai ver. Tem uma influência muito grande sobre a nossa cultura, né? Inclusive sobre os hippies, por exemplo, né? E ele tem uma outra obra muito interessante também, que é Desobediência Civil, né? Que é uma obra muito importante porque vai influenciar grandes líderes como Martin Luther King e como Mahatma Gandhi, né? Então, a história propriamente dita, que dá origem ao livro, também é uma história meio assim, ele resolveu não pagar Tolstói? Não tem. Não, eu não sei do que está falando. É do Thoreau, é o mesmo autor. Né? Ele vai, ele vai se recusar a pagar imposto porque ele discorda do regime escravista. Né? E ele fala: bom, eu não vou pagar imposto para um governo, né, que considera que a escravidão é legal. Né? Então, se eu pagar imposto para esse governo, é como se eu estivesse concordando com isso. Né? Daí ele é preso. Né? Daí, na prisão, ele escreve esse livro, Desobediência Civil. Né? Então, eu vou colocar os livros, né, dele, tá bom? E também outra coisa é assim, para todo mundo que for fazer a resenha e quiser mais informação sobre o autor que tá estudando, né? Pode dar uma olhada aqui se tem alguma coisa a respeito, que é o ciclo da literatura norte-americana. Ué, onde foi? Aqui. Os recentes, principalmente, não tem. Mas tem sobre muitos deles, certo? Então, talvez alguns, por exemplo, sobre o Walt Whitman tem, né? E sobre os transcendentalistas, é por isso que eu estou falando. Dá uma fuçada aqui também, tá? Tá. Deixa eu ver o que mais. Tá, então agora eu vou falar sobre quem que era a Adriele, né? Que estava conversando comigo a respeito da literatura e cinema, né? A Cor Púrpura, né? Isso. Era a Adriele? Tá. É, Então, era eu. como eu estava falando para a Adriele, assim, tem muitas obras que foram adaptadas para o cinema ou para alguma outra linguagem, né? Então, se quiser falar algo a respeito disso, eu coloquei 3 vídeos aqui, que são videoaulas que eu preparei, né? É uma sequência. Eu fui falando sobre o assunto e dividi em 3 partes para não ficar tão longo, né? Então, um vídeo de 18, outro de 17, outro de 16 minutos. Eu falo sobre esse assunto, literatura e outras linguagens, especialmente assim, linguagem audiovisual, né? Mas também a ideia é o quê? É aquela de tradução intersemiótica, né? Então, caso alguém queira fazer sobre algum outro livro que também tem uma adaptação cinematográfica e pensar
a respeito disso, dá uma olhada nesses vídeos, tá bom? Daí, então, agora eu vou falar sobre o Hemingway e depois a gente fala sobre o Faulkner, né? Peraí. O Hemingway. Deixa eu ver se está aparecendo aí, né? O, ó, eu coloquei esse material sobre o Hemingway, né? Acho que foi semana passada, né? Então, como sempre, tem um vídeo aqui daquele programa Literatura Fundamental, né? Nesse vídeo, eles vão falar de um romance chamado Adeus às Armas, né? E não é sobre esse romance que eu vou fazer que eu pro- propus a atividade, né? Então, mas tem esse vídeo que, como sempre, vai falar sobre o autor, as características principais, né? Por que ele é considerado importante, e depois vai falar sobre esse romance específico, né? Daí aqui eu coloquei esses artigos, né? Como sempre, são artigos introdutórios, né? Da, dessa editora Entre Livros, né? Tem 2 artigos, né? Então, são introdutórios e são superficiais, né? Só que dá para ter uma ideia das características principais do autor. E aqui um outro artigo que é online, né? Que é do Moacir Scliar, que é um escritor brasileiro, né? E depois coloquei os contos, que como vocês vão ver lá, aqui eu selecionei alguns contos, 3 contos, né? Então eu estou propondo que vocês leiam esses contos. Uma outra coisa interessante é que a tradução é do José J. Veiga, que é um outro escritor brasileiro contemporâneo, né? Então, tem esses 3 contos, ó, Lá no Michigan, Acampamento Índio e Colinas como Elefantes Brancos, né? Então, a atividade que eu preparei pressupõe a leitura desses 3 contos. E depois eu coloquei, para quem tiver interesse, né? Tem outras obras aqui. Tem os 3 volumes da edição de contos. E então, esses 3 volumes aqui são todos os contos do Hemingway. E aqui é um dos romances, que é o primeiro, O Sol Também Se Levanta, e o último, O Velho e o Mar, que eu gosto especialmente desse último romance dele aqui. Que é um romance curto, é quase uma novela, né? Bom, e a atividade como é? A atividade é assim, ó. Leia os contos de Hemingway selecionados pelo professor. Lá no Michigan, Acampamento Índio e Colinas como Elefantes Brancos. E veja o material disponibilizado no Google Classroom de apresentação do autor e de sua obra. Além dos vídeos e textos do tópico sobre Hemingway, a parte 11 do arquivo do ciclo da literatura norte-americana, que é aquele livro que eu mostrei para vocês agora, né? No tópico História e História Literária dos Estados Unidos, também traz informações sobre o escritor. Depois analise um dos contos, buscando relacioná-lo com os aspectos temáticos e formais apontados no material de apresentação do autor como sendo característicos de sua obra. No episódio do programa Literatura Fundamental da Univesp TV sobre Hemingway,
O professor Daniel Puglia diz que a escrita dele é como um iceberg, ou seja, o que aparece no texto é apenas a superfície de algo muito maior. 90% das informações do contexto o leitor tem que supor, o leitor tem que atribuir significado para aquilo. Sendo assim, no conto escolhido, então vocês vão ter que escolher algum outro conto do Hemingway, né? Ou melhor, pode ser um desses três. É um desses três, tá bom? Então analise um desses três contos aqui. E se quiser, pode escolher outro também, né? Sendo assim, no conto escolhido, procure discorrer também a respeito desses 90% do significado que estariam abaixo da superfície do texto. Caso prefira, escolha outro conto de Hemingway ou ainda um de seus romances. Então, como vocês vão perceber, a gente lê o conto e aquilo que é o mais importante, na verdade, não é dito diretamente, né? Então, o que é isso que fica subentendido e que o leitor tem que compreender para perceber o sentido do conto, né? É isso que tem que fazer, certo? Então, como sempre, né, a atividade pode ser feita individualmente ou em grupos de no máximo 4 alunos, pode ser feita por escrito ou em arquivo de áudio ou vídeo, e o envio deve ser feito para o e-mail esse aqui até o dia 2 de setembro. Qualquer dúvida, entre em contato. Certo? Beleza? Bom, por fim, a gente vai corrigir a atividade sobre o Faulkner, né? Então, ó, até agora, até eu começar a aula, eu tinha recebido os trabalhos, as atividades sobre o Faulkner, né? Da Adriele, da Beatriz, da Antônia, da Janaína, da Luane e a Bianca juntas, do Juan e Francisco, da Suzane e da Letícia. O Flávio e o Miguel falaram que querem falar sobre, ou seja, apresentar aqui, né? Eu estou vendo que tem algumas pessoas entrando e caindo, então, na medida do possível, se quiser já registrar a presença aqui, comentando no chat, é bom, né? Bom, então, vamos lá para a atividade do William Faulkner, né? Eu estou procurando o arquivo aqui. Eu quero porque hoje a internet só por Deus. Eu não entendi o que você quer, Antônio. Registrar, sim. Pode registrar, já pode colocar presente aí. Então, a atividade sobre o William Faulkner era assim, ó. Leia o conto Uma Rosa para Emily, de Faulkner. Veja o vídeo e leia os textos de apresentação do autor e de sua obra. E aqui, de novo, eu faço essa observação. Além do material disponibilizado no tópico sobre Faulkner, a parte 12 do arquivo do ciclo da literatura norte-americana, tópicos sobre história e história literária do ZOA, também traz informações sobre o escritor.
Então, depois se responde. Então, eram duas questões. A primeira, dentre as características que costumam ser apontadas pela crítica como sendo próprias de William Faulkner, levando em conta tanto o aspecto temático quanto do uso da linguagem, quais delas o conto Uma Rosa para Emily apresenta? Então, o Flávio e o Miguel querem começar, ou um deles, claro, um de cada vez, né? Quem Eu quer posso começar? comentar primeiro. Pode então, Miguel. Tá, eu lendo o artigo de apoio, eu percebi que uma característica do conto é que ele não faz uso do elemento sobrenatural. Não tem nada que seja assim místico ou inexplicável, alguma coisa que seja sobre-humana. O conto ele tem um teor muito gótico e tem muito essa pegada da coisa que é real. Ele faz críticas aos costumes da época, a construção de uma personagem que é toda problemática, coitada. E tudo isso, a sociedade, todo esse contexto, esse ponto. Eu percebi isso. Tá. Flávio, quer falar? Sim, Uhum. eu também percebi essa presença da gótica, né? Então, a temática gótica, sulista, a perplexidade diante da morte, né? Que ela tem aquele aspecto de necrofilia, tanto com o pai quanto com aquele outro, uma affair dela lá, aquele o Homer, né? Códigos de honra e conduta moral, né? Que ela é sulista, e ela tem essa conduta e tal, e a gente vê essa temática aí do norte com o sul, né? E o escravismo também, né? Uma sociedade patriarcal escravista, e o fluxo da consciência, como ele coloca a presença do tempo. Ela volta, vai, eu li vou até citar uma passagem aqui que eu estava lendo no artigo lá, que ele fala assim: entender como funciona ter do passado no presente, tendo o futuro como perspectiva. E, e essa temática gótica, né? E aí, e essa presença do tempo, que eu achei a presença marcante ali também, né? Como ela faz uso do tempo, e da crítica social em si também, né? Pelo que os narradores vão falando, né? Dando spoiler da segunda questão, mas você vê todos eles criticam ela, outros têm pena dela, têm compaixão por ela, né? Porque eles falam pobre Emily, e outros já falam, não, aquela mulher lá, né? Então, é isso aí. Tá, mais alguém quer falar alguma coisa a respeito da primeira? Caroline, uma característica que achei interessante ao ler o conto de Emily, com a questão do Faulkner, é do tempo em que a história é narrada. É a forte ligação que os personagens têm com os acontecimentos do passado, como na obra, com a morte do pai de Emily. Também que a obra faz essa ligação entre presente e passado, que não fica apenas na memória, mas na realidade dos personagens. E esse passado já fica explícito no início da obra, onde já é citada a morte de Emily, mas só no final aparece o motivo. Uhum. Mais alguém quer comentar? A primeira? Não? Bom, assim, uma coisa que é semelhante e que é muito importante na obra do Faulkner é realmente o tema, né, do, do sul dos Estados Unidos decadente, né, que
depois da Guerra Civil, né? A Guerra Civil ela foi aquele conflito, né, entre duas concepções, né, ou melhor, duas formas de organização da sociedade, né? Uma representada pelo norte, né, que era industrial, mão de obra livre, né? E a outra representada pelo sul, que é baseada na mão de obra escrava e na monocultura, né, para o mercado externo, algo mais ou menos parecido com a organização do Brasil colonial, né? Então, os Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi bem anterior, né? Mas esse modelo econômico baseado na mão de obra escrava se manteve, né? Depois da independência, né? E a, com a expansão para o oeste, os novos estados que eram fundados, eles seguiam um ou outro modelo. E aí que começa a disputa, porque os estados do norte querem que os novos estados sigam o modelo do norte. E os estados do sul querem que os novos estados sigam o modelo do sul. Daí eles começam a entrar em conflito, né? E até que o sul resolve, o sul quer se separar do resto do país, né? Por isso que se chama Guerra da Secessão também. Além de guerra civil, se chama Guerra da Secessão, porque o sul quer se separar do norte. E o norte, né, os soldados do norte também se chamam de União, porque eles não querem que o sul se separe, né? Mas então o norte vence, né? E o modelo que vai prevalecer vai ser o modelo do norte, né? Ou seja, industrial, né? Mão de obra livre, né? A agricultura vai ser mais diversificada, né? E assim por diante, né? Que é um modelo que é um modelo que não teve no Brasil, né? Daí que acontece com a região sul? A região sul entra em decadência, né? E aqueles antigos senhores de escravos, como é o caso da família da Emily, entram em decadência econômica, né? Mas muitas vezes querem manter o mesmo status, que é o caso dela, certo? Então, esse é o tema, né? Esse é um tema muito comum na literatura norte-americana, especialmente na obra do William Faulkner, né? Então, isso é uma das coisas que se mantém nos romances, né? Ou principalmente no O Som e a Fúria, né? Que é tratado pelo documentário ali, né? No documentário, e aparece nesse conto também, certo? Então, se não entender isso, daí grande parte do sentido do conto se perde, né? Que a Emily é uma descendente dos senhores de escravos, das famílias que viviam em função das grandes plantações de algodão do sul, né? Então, a família dela era importante na cidade, né? Só que com a Guerra Civil acabou isso, acabou esse modelo econômico, né? E acabou a riqueza, né? Acabou
essa forma da sociedade se organizar, né? Mas ela continua se considerando, né, alguém da classe social dominante, que não é mais, né? Então, esse o tema do conto, certo? Então, é isso que tem de mais comum, mais semelhante entre esse conto específico e a obra do Faulkner de um modo geral, né? Então, a questão do... eu vi que vocês comentaram a questão do tempo, né? É verdade, a história começa do meio para depois ir e voltar até concluir tudo. Isso daí se chama... a história começa em média res, né? No meio do conflito, né? E depois vai voltando, né? Ou vai como se fosse flashback, né? Só que se vocês que vocês não leram o livro O Som e a Fúria, né? Mas no Som e a Fúria, essa característica do conto ser, que a gente pode falar assim, o tempo é linear, né? Quando vai contando tudo na sequência do que aconteceu, né? Isso é o tempo linear. E o tempo é não linear quando tem flashback, que é o que acontece aqui. Mas, num romance como O Som e a Fúria, o tempo é muito mais fragmentado do que isso. Porque aqui, embora não seja linear, dá para saber mais ou menos o que veio antes, o que veio depois, dá para reconstruir essa linha, essa sequência cronológica, né? Enquanto que num livro como O Som e a Fúria é muito mais difícil, né? Então, é muito mais fragmentado, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês a resposta que eu elaborei, tá bom? Que depois eu vou postar lá, né? Peraí. Deixa eu mudar aqui de novo. Ó, então, a resposta para essa questão 1, né? Do ponto de vista temático, o conto de William Faulkner, Uma Rosa para Emily, apresenta as mesmas características que encontramos em grande parte de seus romances, ou seja, retrata a decadência da sociedade sulista norte-americana após a Guerra de Secessão. Quanto à linguagem, no conto em questão, não encontramos as mesmas características inovadoras que se apresentam nos romances do escritor. Embora a linha cronológica não seja linear, pois o conto começa em média res, com a morte de Emily Grierson, e se constrói através de flashbacks sobre a vida da personagem, o estilo é muito diferente do que se pode observar em O Som e a Fúria, por exemplo. No conto, não há a mesma complexidade da linguagem marcada pelo fluxo de consciência, por monólogos interiores, digressões, etc. Né? Então, acho que, eu não sei se foi o Miguel ou o Flávio que falou, a questão do fluxo de consciência não é isso que o narrador faz nesse conto. Fluxo de consciência é uma coisa muito mais caótica do que isso, né? Por exemplo, não sei se vocês já leram a Virginia Woolf ou como que chama? Proust, né? É uma coisa muito mais subjetiva, do tipo assim, ou o próprio Faulkner nesse romance O Som e a Fúria, né? É do tipo assim, eu tô vivendo alguma coisa e algum acontecimento me faz lembrar algo que eu vivi no passado, e daí eu misturo aquilo que eu estou vivendo no momento com uma lembrança.
e daí eu sou interrompido por outra coisa. Então vai misturando, né? Dá para entender o que eu estou dizendo? Sim, E o leitor tem muito mais dificuldade em acompanhar o que está acontecendo, porque a minha memória, o meu sentimento se misturam com aquilo que eu estou contando, né? Ou com aquilo que eu estou vivendo no presente da narrativa, ou no presente da história, né? Ou até, em alguns casos, por exemplo, Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector, ela mistura, não em todas as obras, mas em algumas, o presente da narração com o tempo da narrativa, né? Ou seja, uma coisa é o tempo em que eu estou contando a história, e outra coisa é o tempo em que a história aconteceu. Só que no tempo que eu estou contando a história, pode ser que o meu fluxo de consciências interfira, né? Do tipo assim, eu começo a contar a história, mas no momento em que eu estou contando a história, alguma coisa me faz lembrar de, de outra coisa que não tem nada a ver com a história que aconteceu, e eu vou misturando, né? Então é muito mais caótico. Tudo bem? Então, se vocês quiserem entender melhor o que eu estou falando, procurem ler, por exemplo, esses autores que eu citei, né? O Proust, a Virginia Woolf, a Clarice Lispector, né? Ou o próprio Som e a Fúria do Faulkner, né? Que é melhor ainda, né? Pega a primeira parte do Faulkner. Pois é. Não é complexa nesse sentido. Então tá. Então, se todo mundo entendeu, a gente pode passar para a próxima questão. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa primeira questão? Tá. Então vamos passar para a segunda. Então a segunda é assim, ó. Quanto ao narrador, o que há de específico neste conto e qual a implicação disso para a construção de sentido do texto. Então, eu postei no Google Classroom um artigo que analisa esse aspecto do conto. Então, quem quer responder? eu posso responder. Tá. O que eu identifiquei ali é que o narrador ele é coletivo, né? Ele personifica a comunidade. De vários pontos a gente pode perceber isso. Já no começo, lá a nossa comunidade compareceu em peso lá para o enterro, pro enterro da Emily, né? E a gente identifica, eu li no artigo lá também que ela fala que ela está em primeira pessoa do plural. Nossa comunidade, nós não fomos lá, a gente foi. Então, tem muito isso aí. E para mim, na minha concepção, é possível ver as temáticas, né, de cada narrador ali. Uma hora é um membro, outra hora então, cada um, que nem eu comentei a primeira vez. Uns condenam ela, outros têm pena, outros têm compaixão, outros já implica pela recusa dela, né, de tudo que ela faz, ela recusa, né, e cada momento ali você vê que o narrador, além de, eu não sei, eu vi no texto que ele tá no artigo, que ele é onisciente, né, porque ele fala das coisas que ela faz lá dentro, o que acontece dentro, o que acontece fora da casa, o que acontece na comunidade. Então, eu percebi isso daí. Ele é coletivo, onisciente, e o que implica isso, para a gente entender ali, é você ter essa perspectiva coletiva do que a gente vai analisar a respeito da Emily. Tá, beleza, Flávio. Depois eu comento o que você falou. Mais alguém quer responder? Só para acrescentar que a mesma coisa que o
Carlos, que o Flávio falou e que eles também comentam no artigo, é como no começo essa voz plural, ela parece muito unificada, mas conforme vai passando o conto, ela vai se divergindo em ideias e isso aumenta muito a dinâmica, principalmente da oposição que é a Emily com a sociedade. E é isso aí. Aham, legal, Miguel. Mais alguma coisa? Essa tensão aí, né, do norte, do sul e do velho com o novo, né? A gente vai vendo, assim, cada percepção deles, porque a Emily representa o sul decadente, né? E ela, até na hora que ela mata o namorado dela lá, ele representa o norte, né? Então Aham, eu percebi isso aí também. sim. Mais alguém? Tá, basicamente é isso sim. Esse narrador, ele é coletivo, que é uma coisa bastante curiosa, né? Ele usa o próprio o pronome, né? Ou o verbo, né? Na primeira pessoa do plural, né? E tem uma hora que fala assim, eu reli hoje, né? Que ele fala nós, os rapazes, né? Que como se ele fosse um dos que ela. Ó, na página 414. Mas nós, os rapazes, nos sentimos vingados, né? Porque ela permanecia solteira, recusando todos os pretendentes, né? E porque se considerava superior aos pretendentes, né? Mas como o Flávio e o Miguel falaram, esse nós apresenta pontos de vistas diferentes, né? Vai apresentando grupos diferentes, né? Basicamente, são grupos que se identificam mais com a tradição sulista e decadente e grupos mais modernos, ou seja, que estão se adaptando aos novos tempos, né? Então, tem vários sinais de mudança dos tempos, né? Por exemplo, a, o pagamento de imposto, né? Ou os correios que queriam colocar um número em cima da casa dela, ou até o asfaltamento da rua, né? E com o asfaltamento da rua vem o Homer que se torna namorado dela, né? Como o Flávio observou. E ele é o representante do norte. Ele é um Yankee, né? E, inclusive, eu não sei se eu comentei, todo ano eu comento, cada vez que eu comento surgem comentários dos alunos, comentários diferentes. Mas esse termo, né, Yankee, né, é assim, né? Vocês sabem de onde ele vem? Qual a origem desse termo? Não, E por que não que sei, ele... professor. Aham. Por que que a gente usa... tem a ver com holandês. Tem a ver com holandês. O Gian, o que você acha de que modo tem a ver com holandês? Olha, eu li isso em algum lugar, mas eu não me recordo bem, professor. Aham, Mas eu sei que tem a ver com a questão da colonização, que ela não foi feita exclusivamente pelos britânicos, né, pelos ingleses. Tem um número muito grande de colonos holandeses, né, inclusive até na região ali norte, né, do norte, um bom tempo foi falado mais holandês do que a própria língua inglesa, né? aham. Especialmente em Nova York, né? Sim, Tanto é que aquele primeiro conto que a gente leu, né? Rip Van Winkle, né?
falava lá dos holandeses, né? Então, Sim. pois é. Então, a Nova York foi, em primeiro lugar, colonizada pelos holandeses, antes da chegada dos britânicos, né? Mas, assim, se vocês lerem lá aquele livro História dos Estados Unidos que eu coloquei lá no Google Classroom, vocês vão ver que vão chegar imigrantes de várias regiões diferentes da Europa, não só da Inglaterra, né? Então, a colonização norte-americana, ela foi muito mais diversificada do que a brasileira, né? Então, a origem é do nome Ian, que é um nome muito comum entre os holandeses, né? E Yankee é o diminutivo de Ian, né? Então, é como se fosse, é o João e o Joãozinho, né? Então, os habitantes ali da região próxima de Nova York são os Yankees, né? Os Joãozinhos, né? Como se fosse assim, né? E então também esse termo pegou porque o nome Estados Unidos é um nome muito genérico para um país, né? E América também, porque a América é o continente, né? Então, americano, mas os brasileiros, os mexicanos e os peruanos são todos americanos, né? E canadenses são todos americanos, né? Ou então Estados Unidos ou estadunidense, que é um termo que hoje também se usa, né? Então, é um nome muito genérico, né? Como se fosse assim, estadunidense, porque é como se fosse assim, República Federativense, né? Porque é República Federativa do Brasil, então a gente vai ser República Federativense, né? Pô, que nome é esse, né? E até o Brasil já foi República, ou o Brasil já foi Estados Unidos do Brasil, né? Então, que nome pode designar melhor os americanos? Daí então começaram a chamar de Yankee, como se fosse um apelido, né? Só que também está mais relacionado à região norte, né? Mas a origem é essa, tá bom? Bom, mas então vamos ver lá mais alguém quer comentar essa segunda resposta, essa segunda pergunta do narrador? Tá, então eu vou apresentar a minha resposta, né? E vou fazer alguma observação. Então, conforme observam Araújo e Silva nesse artigo que não tem data, né? Narrador do conto Uma Rosa para Emily é construído em primeira pessoa do plural, nós, representando a comunidade de Jefferson, em sua relação contraditória com a personagem título. É na relação entre narrador e Emily, a que tomamos como personagem versus personagem, que o conto dimensiona toda a periodicidade histórica na qual está inserido, intensifica a dissonância dos discursos e expõe as contradições e rachaduras sociais. Como é por meio do relato da comunidade que vemos Emily, direcionaremos a construção da personagem tendo como base os habitantes de Jefferson. E uma vez que a visão que os habitantes de Jefferson de Emily não é uma só, ela é vista ao mesmo tempo como um monumento, né, aqueles que se identificam mais com a tradição, e como uma fonte de aborrecimento. Quer dizer, na verdade tem uma diversidade bem maior, né, como o Flávio e o Miguel comentaram, né? Mas só uma observação. Esse narrador não é onisciente, né? Porque
o narrador onisciente saberia também o que a Emily pensa e sente. E o que a Emily pensa e sente nunca é revelado, né? Certo? Tudo bem? Então, é uma voz coletiva mesmo, né? Tanto é que Professor, Oi. desculpe interromper. Eu falei a respeito do narrador onisciente porque o que estava escrito naquele trabalho lá. Ah, pode ser que esteja, mas não é. Ele não é onisciente, Não é, não. né? Então tá Não, errado lá. é. Porque Tá ok. aliás, se ele fosse onisciente, ia estragar esse efeito, né? Porque o efeito do conto é esse: a Emily tem uma visão de si que é representada só pelo olhar de fora, né? A gente nunca sabe qual é o olhar da Emily, né? Então, se a gente soubesse, talvez o conto fosse muito mais trágico, né? Ou não, né? Não sei. Mas, enfim, é uma possibilidade que aliás, eu acho que o mais curioso desse conto é isso. Ela ser sempre vista de fora, né? De diferentes pontos de vista e coletivos, né? Letícia, eu também ia colocar onisciente, mas desisti porque a gente não tem uma visão da parte da Emily. Não soube identificar o narrador. Aham. Assim, não é onisciente, não. O narrador onisciente, ele vai entrar mais na consciência dos personagens, né? Ele vai ter acesso maior a... Quer dizer, aliás, esse nome onisciente não é um nome bom, né? Porque o narrador nunca vai ser onisciente, né? Mas, por exemplo, ó, Só se quem estiver narrando for Deus, né? pois é. Ó, por exemplo, ó, esse narrador coletivo, ele não sabe o que tem naquele quarto até o momento em que o quarto é arrombado, né? Então, isso é uma maneira de perceber que ele não é onisciente. Então, tem um momento que fala assim, a Emily fica olhando, porque começaram a sentir um mau cheiro lá perto da casa, né? Daí, ninguém sabia o que era. Daí, resolveram jogar cal em volta da casa e viram o vulto da Emily olhando pela janela. Daí depois tem um outro momento que fala, e a gente não sabe, assim, tem uma incerteza, assim, né? Que é uma incerteza própria de alguém que tem um ponto de vista limitado, né? Que é o ponto de vista do personagem, né? Mesmo sendo um personagem coletivo, né? Eles não sabem se ela tá vendo eles ou se Isso, ela nem vê eles, né? isso. Então, essa observação é própria de um narrador que não é onisciente, né? Certo? Ele admite o próprio limite do que ele sabe, da sua ciência, né? Certo? Tudo bem? Ok, beleza, professor. Então tá. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Ó, então, eu considerei que foi feita a atividade por aqueles que me enviaram por e-mail, né? E esses três, Flávio, Miguel e Caroline, que comentaram aqui, tá bom? Os demais, claro, não precisa fazer todos, né? Como vocês sabem. Ah, e também a Alessandra, ela teve que viajar, né? Mas ela falou que já tinha feito a atividade e assim que ela conseguisse conexão com a internet, ela ia me enviar. Certo? Então, basicamente, por hoje é isso, né? Se ninguém tiver mais nada para falar, a gente pode terminar a aula por aqui. E eu vou Obrigado, gravar professor.
Todo mundo já comentou alguma coisa no chat ali para eu registrar a presença? Se não comentou, comenta agora. Agora é a hora, hein? Então tá. Então, tudo de bom para vocês. Até a próxima semana. Eu vou subir o vídeo assim que possível, né? Boa noite. Obrigado. Vou terminar, vou interromper a gravação aqui.